Agora a gente vai falar sobre os empréstimos que a Prefeitura de Maringá quer fazer, empréstimos de R$ 42.200.000. E vamos falar sobre esse assunto com o Observatório Social. Estamos aqui no estúdio da CBN com a presidente do Observatório Social, Juliana Lenza, está aqui com a gente. Qual a avaliação que o Observatório Social faz desse pedido feito pela Prefeitura de autorização para fazer esses empréstimos? Nós ficamos muito preocupados com esse cenário que se desenha na gestão pública municipal em Maringá. Na nossa percepção, estamos diante de um problema grave de responsabilidade fiscal. O que nos preocupa é a linha de gestão, é o contexto em que esse empréstimo vem. Né? Um contexto de falhas de planejamento, que o próprio encaminhamento do projeto em regime de urgência demonstra claramente, né? Interessante que esse projeto, então, fosse discutido com muito mais tempo, com mais profundidade na Câmara, até com a população, a sociedade? Com toda certeza. Essa matéria é tão relevante que ela, inclusive, depende de autorização legislativa, né? O gestor não pode endividar o município sem autorização do nosso legislativo. Então, é o legislador municipal que tem o poder e o dever de evitar eventuais decisões equivocadas. Infelizmente, nós não vimos na atuação do nosso legislativo municipal um cuidado, né, compatível com a gravidade da situação. Não houve uma discussão aprofundada em termos de conveniência, de responsabilidade, de planejamento, de se evitar riscos. Ninguém perguntou, por exemplo, por que 42 milhões? Onde estão os projetos dessas obras que serão executadas? Alguém já estudou isso? A administração planejou essas obras? Ela tem esses projetos? Como ela chegou a esses valores? Onde vai ser empregado esse dinheiro detalhadamente? Isso não existe. Então, nós estamos aprovando, digo nós, pelos nossos representantes legisladores, né? Nós aprovamos uma proposta de endividamento do município sem saber exatamente onde esse dinheiro vai ser aplicado. Conjugando isso com uma falha de planejamento, uma dificuldade de execução e um cenário global de incerteza, nós realmente nos preocupamos com o equilíbrio das contas municipais. Eu achei interessante o que a senhora falou aqui sobre a questão de endividar as próximas gerações. Isso é preocupante. Eu vejo isso, nós vemos isso como algo muito preocupante, e eu te confesso que eu fiquei mais preocupada depois que eu ouvi aqui na CBN a entrevista do nosso secretário da Fazenda, responsável por essa proposta. Ele disse assim, né, que ele ia construir com esse dinheiro postos de saúde que seriam utilizados por pessoas que nem nasceram ainda. Então seria justificável que essas pessoas, essas gerações futuras, pagassem pelo que está sendo construído agora. Eu entendo que isso é assustador, porque esse é o tipo de raciocínio que levou a maioria dos municípios no Brasil e grande parte dos nossos estados ao caos e o desespero fiscal que nós vemos hoje, e que Maringá até agora não viveu. Né? Não viveu por quê? Por conta de uma atuação de cada um dos seus gestores, uma atuação responsável. Então, é sobre isso que nós gostaríamos muito de chamar a atenção. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós, cidadãos, nós, legisladores, representantes, e nossos gestores executivos. É preciso ter um compromisso com o futuro. Né? Então, se nós não temos excelência de planejamento, se nós não temos boa capacidade de execução, se já não temos transparência, que é algo que nós vimos falando bastante, e pretendemos deliberadamente onerar gestões futuras, nós estamos diante de uma situação, de um problema de responsabilidade fiscal. Uma atuação nessa linha de endividamento de gestões futuras, ela compromete a arrecadação futura. Acontece que no nosso cenário nacional nós estamos diante de grandes reformas e deve chegar por aí a reforma tributária. Pode reduzir a arrecadação? É uma possibilidade. Nós não sabemos o que vem. O que faz um gestor responsável nesse cenário? Planeja suas ações, evita o grande risco, cuida do equilíbrio das contas. É arriscado, então, um momento desse, fazer um empréstimo. Na nossa percepção, sim.